No quarto ano, vamos para mais um conteúdo. Agora serão os fungos. Ontem nós vimos sobre as bactérias, debatemos na videochamada, foi muito legal. Agora vamos para um novo tipo de ser vivo microscópico. Os fungos, eles são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau. Né? A primeira imagem aí são as orelhas de pau e na segunda nós temos os cogumelos. Alguns fungos, como a levedura, eles são formados por apenas uma célula e só pode ser observado com o auxílio do microscópio. Os fungos, eles também participam da decomposição da matéria orgânica. Igualmente, é muito parecido com as bactérias, né? Essa imagem, por exemplo, representa um exemplo comum de fungo que é o bolor. O bolor ele pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, como os pães, por exemplo, as frutas. Além de sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como pães, vinhos, queijos. O etanol ele é utilizado como combustível e ele é produzido, gente, pela fermentação da cana-de-açúcar, processo realizado pela levedura. E esses seres vivos consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico. Olha que interessante. Temos também um outro tipo de alimento que é o queijo gorgonzola. Na produção desse queijo é utilizado o fungo Penicillium roquefort, que é responsável pela coloração azul esverdeada e pelo sabor característico desse tipo de queijo. Vocês já comeram queijo gorgonzola? Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micoses. Aí nós temos um exemplo de micose que é chamado de onicomicose, que é uma infecção causada por um fungo que ocorre nas unhas. As unhas elas ficam manchadas, amareladas, pode descolar do dedo e elas ficam duras e grossas. Geralmente elas ocorrem nos pés, pois as pessoas usam calçados fechados, né? O que proporciona um ambiente quente e úmido. O local ideal para um fungo, ele vai amar, o lugarzinho quente e úmido, ele ali vai se desenvolver. Então, aí nós temos exemplos de unha de pé humano com onicomicose. Por isso que é importante usar calçados arejados, lavar os pés diariamente, secar direitinho entre os dedos, trocar as meias com frequência, dar preferência para as meias feitas de algodão, para não acumular suor nos pés. A descoberta da penicilina. A penicilina, gente, é um medicamento e os fungos são utilizados na produção de medicamentos, tá? Então, vocês agora vão assistir um videozinho bem interessante sobre como que aconteceu a descoberta desse medicamento. Olá pessoal, eu sou a Clarissa. E hoje vou contar a história de como a penicilina, uma das mais poderosas armas da medicina contra as infecções, foi descoberta por acaso no mofo de uma cultura de bactérias que estragou durante uma pesquisa. No início do século XX, um cientista escocês trabalhava em seu laboratório no Hospital St. Mary, em Londres. E durante dias, ele observou o comportamento de uma cultura de Staphylococcus aureus, o temível bacilo que causa infecção generalizada. Essa preocupação se justificava pela experiência adquirida na Primeira Grande Guerra. Essa guerra ocorreu entre 1914 e 1918, e muitos combatentes morreram em consequência da infecção, em ferimentos profundos.
Por isso, Alexander Fleming, este era o nome do cientista escocês. Na época com 47 anos. Não pôde conter um gesto de impaciência, ao perceber certa manhã, apesar de todas as precauções, que a sua experiência literalmente mofara. Oh! Não pode ser! Meu trabalho está arruinado! O calor excepcional do verão, que derreteu os londrinos naquele agosto de 1928, foi também o responsável pelo nascimento do fundo verde de mofo, na placa das bactérias. Mas Fleming não se deixou desanimar por causa do acidente. Ao contrário, soube aproveitá-lo. Percebeu que as bactérias morreram por causa do fundo Penicillium notatum. Depois de isolá-lo, Fleming descobriu que ele continha uma substância capaz de matar muitas das bactérias comuns que infectam o homem. Essa substância, que Fleming chamou penicilina, impede a produção das moléculas de carbono que formam a membrana da bactéria. Quando esta se divide, sua parede vai ficando cada vez mais fina até estourar, deixando escapar o citoplasma do interior. Ele é... É isso. Acho que descobri. Foi assim, praticamente por acaso, que o mundo ingressou na era dos antibióticos. A palavra antibiótico do grego anti, que quer dizer contrário, e bio-vida, foi utilizada alguns anos mais tarde, pelo bioquímico Selman Wachtman, para designar os medicamentos fabricados a partir de substâncias vivas, que combatem outras substâncias vivas. Selman Wachtman foi quem desenvolveu o antibiótico para a cura da tuberculose. Na época de sua descoberta, Fleming chegou a ser motivo de piada. Pois, na ânsia de dar um sentido prático à sua descoberta, comprava qualquer objeto mofado que visse pela frente. Até mesmo galochas e tecido velho de guarda-chuva, para fazer as suas experiências. Quanto a senhora quer pelas galochas velhas? Foram 10 anos de tentativas frustradas. Até que, em 1938, dois colegas de Fleming, Howard Florey e Ernest Borstein, conseguiram obter 1 grama de penicilina pura. Enquanto os cientistas pesquisavam a penicilina em Oxford, estourou a Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, a carnificina em que mergulhou o mundo, funcionou como estímulo ao desenvolvimento do remédio. Pois, para curar tantos soldados feridos, o fundo de onde se extrai a penicilina passou a ser procurado por toda a parte. Logo os laboratórios farmacêuticos descobriram a fonte de onde poderia ser produzida em grandes quantidades. Para surpresa de todos, a fonte eram melões podres. Por causa dos melões, uma funcionária de um laboratório da cidade de Peoria, em Illinois, nos Estados Unidos, foi considerada excêntrica pelos quitandeiros. Ela sempre procurava as frutas mais velhas estragadas das quitandas. Bom dia, minha senhora. Vai um melãozinho podre hoje? Sim, vou levar todos. Pode mandar entregar. Infelizmente, para os vendedores, depois de alguns meses, a funcionária deixou de procurá-los.
pois os laboratórios já não precisavam de melões, pois estocavam o Penicillium notatum em grandes tanques de fermentação, de onde se extraía o medicamento em quantidade suficiente, para que os aliados ganhassem a guerra, também contra as infecções. Hoje, os métodos se aperfeiçoaram muito mais. Já existem outras variedades de penicilina sintética fabricada em laboratório. Tem-se dito que muitas descobertas científicas são feitas ao acaso. Porém, apesar de todas as coincidências favoráveis que se sucederam, se Fleming não tivesse a mente preparada, não teria valorizado o halo transparente em torno do fungo e descoberto a penicilina. É isso aí, pessoal, e até a próxima.